os Estados, neste momento, todos membros da NATO, não estão com desejo de ter a Ucrânia nesta organização, porque isto faria com que esses Estados Mas tivessem. muitos encontros da NATO dá a entender que a NATO está de lado à Ucrânia. Sim, o que a Rússia fez foi exatamente antecipar esta consumação, este desejo de Volodymyr Zelensky e os Estados Unidos da América, porque a partir do momento que nós tivemos a Rússia a se movimentar e ocupar a Crimeia em 2014, deu-se a entender que a Rússia já estava a conseguir prever o que ia acontecer exatamente na Ucrânia, porque a única zona que a NATO podia se instalar na Ucrânia era na zona da Crimeia, onde tem acesso direto ao mar. Então ali ia se colocar a base militar desta NATO. Então a Rússia antecipou a NATO e foi lá ocupar a Crimeia. Então os movimentos subsequentes também foram sendo percebidos pela Rússia. Quando tivemos essa questão que eu já abordei aqui anteriormente, a questão de uma guerra civil interna na própria Ucrânia, onde estavam sendo assassinados vários grupos étnicos russos ou pessoas falantes desta língua russa. Então, o Vladimir Putin, ele acabou assumindo uma operação militar especial como parte também para conseguir proteger esses seus concidadãos. E percebe-se quando olha-se no mapa de guerra da própria Ucrânia, as zonas que a Rússia ocupou são as zonas que exatamente tinha ou tem lá pessoas da etnia russa e pessoas falantes dessa língua russa. Quando também se olha mais a fundo, percebe-se que a ocupação é por detrás do rio de Dnipro, é que a Rússia pretende, de certa forma, dividir a Ucrânia, deixar ela com a outra parte, a parte mais ao sul do rio de Dnipro, e eles ficam mais na zona norte, ou seja, vai-se usar a condição natural da natureza como forma de divisão, mas também de segurança para estes ataques. Tanto que naquela zona, em Kharkiv, houve várias trocas nas frentes, várias trocas de tiros extremamente ferozes, porque são zonas que são extremamente estratégicas, do ponto de vista da divisão que este rio advoga naquele território. Então, aqui a Rússia fez uma antecipação e do ponto de vista militar, foi muito bem feita. Por mais que a Rússia não tenha o sucesso desejável a nível teatro das operações, ela, sob o ponto de vista de antecipação, ela esteve muito bem. Agora, a questão dos resultados imediáticos da guerra, pelo desejo da maioria ou pelo desejo da própria Rússia, que se advogava no princípio que ia conseguir fazer com que a guerra durasse 3 semanas, isto é um outro assunto que pode ser debatível em um outro fórum, porque não é exatamente tão linear. Ou seja, um Estado forte vai atacar. A própria Rússia tem isso documentado na sua própria história. Quando, no princípio, acho que foi em 1905, a própria Rússia enviou para o Japão uma frota que levou 6 meses para ir invadir o Japão, e na guerra só durou um dia essa toda a frota. Então, o poder dos Estados ele é imensurável, os Estados protegem-se como podem, tanto que se diz que quem perde mais é quem está na ofensiva. Tanto que nesta nova ofensiva ucraniana, os ucranianos é que estão a perder nesta ofensiva, porque a Rússia preparou todas as suas defesas, está lá, ela de toca a tentar fazer de tudo para travar este avanço ucraniano. Então, pegando esse assunto também do Vladimir Putin, no aviso ou na advertência à França sobre o envio desse equipamento militar, eu acho que a Rússia tem que sair muito desta penumbra de fazer muitas advertências e fazer pouca ação no teatro das operações. A Rússia precisa mostrar à Europa, de certa forma, que há consequências. Então, essas consequências podem advir da própria Ucrânia, tem que fazer uma demonstração de força que está ao mais alto, a uma dimensão um pouco maior ou um nível um pouco maior. Então, o Vladimir Putin tem que poupar muito os seus discursos a intimidar, porque contém no seu arsenal as armas nucleares. Ele tem que mostrar, de certa forma, que tem pujança, porque tem uma imagem enfraquecida. Mulungu apoia isto.
Sim, é que depois da tentativa de rebelião dos grupos Wagner, a imagem de Putin, ela de certa forma ficou estremecida, ela foi um pouco beliscada, porque o Putin apareceu numa hora a dizer que todos que estavam naquela rebelião seriam responsabilizados, e depois de umas 2, 3 horas ele apareceu a dizer que pá, perdoava algumas pessoas que participaram. Então há aqui um Putin que não tem uma palavra Posição firme firme. e está a perder credibilidade no sistema internacional. Então tem que ter muito essa capacidade de falar pouco e ter mais ações.